Põe o microfone pra cá. Abaixa ele um pouco lá, consegue? Consigo. Pera aí. Deus! Tá, agora foi, eu acho. Foi. Foi. Funcionou então? Não dá pra ver. Não sei se funcionou. Vendo do senhor se está saindo ao vivo aí. Aqui tá falando que tá ao vivo, então tá ao vivo. Glória a Deus! Quero aí que os irmãos que estão acompanhando comigo ao vivo, dá aí o seu joinha. Dá seu joinha para me saber se você está me vendo. Hoje estamos com um problema técnico e estamos já solucionando. Os irmãos que estão me vendo, já dá seu joinha aí. Parece que eu já vi a tia Claudete, a irmã Claudete, por aí, a irmã Eliane, a irmã Élida também, ao vivo aí. A irmã Eliane pediu a transmissão ao vivo aí. Nós vamos... Vai lá e já coloca ela junto lá. Glória a Deus. Ela descarregou? Mas ela tá aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deu certo? A tia Elida tá online. Fez joinha? Fez. Tia Claudete e tia Elida. Tia Elida, tia Claudete já fez joinha. Glória a Deus. A pastora Augusta hoje estava com um estudo aí. Trouxe um estudo juntamente com a irmã missionária Eliane sobre repetir vãs palavras, né? Estava acompanhando ao vivo. Como é bom, irmão, estar um time unido, né? Um time unido para fazer a vontade de Deus. Eu gostaria nesse momento pedir para a irmã Caroline, irmão Felipe, louvar o Senhor. Enquanto isso, nós vamos dar aqui os últimos ajustes. Glória a Deus. E você adore aí ao Senhor em espírito e verdade. Irmãos, em Mongaguá, rua 7 de setembro, 529. Rua 7 de setembro, 529, terça-feira. Vai estar a pastora Augusta lá orando, a irmã Eliane. E aqueles irmãos que quiserem, usa aí a sua máscara, o álcool gel, mas não deixe de buscar o Senhor, não, porque nesse tempo, irmão, é tempo de buscar, mas é tempo de cuidado também. Aqui nós estamos também com o público reduzido, os irmãos bem distantes um do outro, para atender aí as normas, mas nós não vamos deixar de adorar o Senhor. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Mais um dia que o Senhor nos deu para estarmos na presença dele adorando e glorificando o seu nome. Mais uma chance, né, que Deus nos tem concedido de estar assim dando a ele o que é de direito, que é o louvor, a honra e a glória. Amém. Senhor essa noite, igreja.
é aqui na nossa Missões de Paz em São Paulo, na Duarte Correia, número 48. Nós... Glória a Deus. Se tivesse como eu ver, pelo menos. Não dá? Tem um Facebook nosso aí? Coloca na live nossa aí, só para me acompanhar aqui os irmãos que estão conosco. Vai fazer uma transmissão. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto nós estão aí nos preparando, hoje eu gostaria de chamar você para o último momento de Jesus na terra. Amém? Último momento de Jesus na terra, em João capítulo 14. É bem verdade que vai falar sobre o tema. Tá? Glória a Deus. O tema: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Augusta, da missionária Eliane, lá em Mongaguá. Hoje é o primeiro culto depois da inauguração, da pré-inauguração. Juntamente lá com a pastora Augusta. Hoje eu tentei entrar aí ao vivo com elas, não consegui. Mas eu louvo a Deus, porque hoje eu gostaria de falar com você bem rápido sobre a palavra de Deus. Já está ao vivo? Está entrando. Ah, tá, ok. A hora que tiver aí, só me mostra aí para mim ver. Isso. Faz isso, irmão, e abaixa o volume. Glória a Deus. Estamos gratos a Deus, porque Deus tem dado vitória ao seu povo e à tua igreja. Como é bom estar diante da presença de Deus. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre paracleto. O que é o paracleto? O que significa a palavra paracleto? Glória a Deus. Oh, rapaz, que tá bem vistoso, hein? Bonito, hein? Aleluia! Glória a Deus. Irmão, o povo de Deus é alegre, viu, irmão? O povo de Deus é povo feliz. A irmã Eliane está colocando lá, Deus seja louvado, né? Glória a Deus. A imagem hoje ficou bonita, ficou bem transparente, né? Glória a Deus. Não está dando certo lá. Mas tá bom. Nós vamos continuando aqui. Então, a paracleto. O que significa a palavra paracleto? Então, essa palavra traduzida do grego, ela significa consolador, conselheiro. Paracletos original significa chamado para estar do lado de alguém, para ajudar, alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz. Então, quem é que pleiteia a causa do outro diante do juiz? O advogado. Então, as nossas causas. Intercessor é aqueles que intercedem por nós. Conselheiro de defesa. Conselheiro de defesa. Conselheiro de defesa. Assistente legal, que é o advogado. Ajudador, amparador. Né? Já falei do assistente. Também alguém que presta socorro e provê encorajamento e força. E força. E também encoraja uma ou outra a fazer alguma coisa. Até quem está ouvindo comigo aí? Pastora. Paz do Senhor, pastora.
Mas, Senhor, nós Tudo bem? tentamos lá, não sei se conseguimos, né? Mas graças a Deus estamos aí, metade e metade. Coloca o celular mais para cima um pouco, é isso? Aí. Glória a Deus. Eu quero também dar aí a paz do Senhor para a irmã missionária Eliane. Eu vi a missionária Eliane aí. Parece que eu vi ela por aí. Cadê ela? Cadê ela? Senhor, irmã missionária Eliane. A paz do Senhor, pastor Daniel. A paz do Senhor a Tudo bem? todos aí. Deus abençoe. Nós temos acompanhado as suas orações às meia-noite e tenho visto que Deus tem operado milagre. Milagre e maravilha através das orações que a irmã tem feito. E eu tenho certeza que nós estamos hoje nós vamos falar sobre o Paracleto. Quem é o Paracleto? E hoje, pastora, nós vamos bem rapidamente transmitir aqui uma palavra. Eu sei que a senhora já transmitiu aos nossos irmãos uma palavra sobre a oração repetitiva, ou seja, a resenha, a reza, que as pessoas, glória a Deus, a resenha, a reza, que é as palavras repetitivas. Porém, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, eu sei que a senhora está ao vivo aí comigo, é a missionária Eliane, está glorificando ao Senhor aí sempre juntamente conosco, e nós vamos falar sobre o Paracleto. Paracleto, que eu acabei de falar aqui, que ela vem de uma palavra conselheiro, consolador, aquela pessoa chamado para estar ajudando alguém, estar do lado de alguém. E Paracleto, na verdade, é a palavra que define o Espírito Santo, no grego. Então, se nós no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus estava sobre a terra. E eu sei que Deus tem feito maravilha através deste Espírito Santo, desse Paracleto que está na vida dos crentes. E a Bíblia diz que pediria outro Consolador para que ficasse conosco. Glória a Deus. Pedia outro Consolador para que ficasse conosco. Quando nós estamos aqui colocando este outro Consolador, nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor. É bem verdade que não tem como nós definirmos a pessoa de Deus se nós não conhecermos a Deus. É bem verdade, se nós não tiver certeza, não tiver convicção de quem a qual nós estamos servindo, nós vamos ficar perdidos no meio da história, ou porque não vamos fazer a nossa mente entrará em fuso, porque vai tentar entender a Deus. Irmão Felipe, primeira coisa que eu defino hoje a pessoa do Espírito Santo como aquele que está do teu lado. Aquele que é o seu ajudador, aquele seu advogado. Jesus disse isso, por favor, a minha Bíblia estava aqui, eu tirei ela, deixa eu ver. Andou, glória a Deus. Tirei ela agora. Aí, glória a Deus. Obrigado, irmã Kétima. Glória a Deus. Louvado seja. Livro de João, capítulo 14. Por que não dizer o Evangelho de João,
capítulo 14, a qual diz assim: eu rogarei ao Pai, versículo 16, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Você pode glorificar o Senhor, porque o Espírito Santo é uma promessa de Deus que vai ficar para você para sempre. Aleluia. Agora, olha o versículo 15. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. Primeira coisa que nós precisamos entender é para quem está sendo direcionada essas palavras. Essas palavras, embora está sendo direcionada para nós nos dias de hoje, mas essa palavra foi originalmente escrita para os nossos irmãos, os apóstolos do Senhor Jesus, que vivia juntamente com o Senhor Jesus. Dá bem claro para você ver que ele fala assim, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. Quem é que via Jesus? Quem é que conhecia Jesus? Os discípulos, os apóstolos. E Jesus está falando para eles, olha, eles não podem receber porque eles não veem nem conhecem. Mas aqui no versículo 17, ele vai dizer assim, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Este estará, irmão Felipe, é porque ele tinha uma promessa que toda a carne iria receber a dádiva do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ia encher todos aqueles que crescem. Foi profetizado no livro de Joel. E esta profecia que foi profetizada no livro de Joel, ela se cumpre-se no dia de Pentecostes. Porém, a promessa se renova na última oportunidade que Jesus em vida, ela se renova na vida dos discípulos. Por que se renova na vida dos discípulos? Porque pode até ser que a profecia de Joel ainda não tinha se cumprido. Porém, a profecia de Joel iria acontecer. Olha aqui que ele diz, olha, vós o conheceis porque habita convosco. Habitava com eles. Porém, Jesus fala aqui agora, olha, estará em vós. Aonde em vós? Esse em vós, esse estará em vós. Explica para mim aqui, irmão Roberto, esse estará em vós. O Espírito da verdade estará em vós. Ele ia deixar de habitar externo e agora ia começar a entrar interior. Então, o Espírito, até o tempo de Jesus, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo agia por possessão. Você sabe o que é possessão? Sabe, irmão Roberto? Possessão é que domina outra pessoa, né? Dominava a pessoa. E era assim, olha, era uma pessoa de cada vez. O Espírito Santo não usava dois ao mesmo tempo. Então, por isso que era um profeta a cada época, ou a cada tempo, porque o Espírito Santo, ele regia esta possessão. Só que Joel profetiza que o Espírito de Deus ia ser manifesto em toda a carne. Ou seja, todo homem ia receber o Espírito de Deus. Então, precisava-se a história da continuidade, ou por que não dizer a história seguir o seu curso para uma realidade, ou seja, quem é que trabalha para que as coisas de Deus se realizem? É o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Nós, quando damos a nossa palavra, falamos algo por alguém, olha, vamos estar tal hora. O que nós fazemos? Nós velamos pela nossa palavra, ou procuramos velar. Nós tentamos procuramos chegar naquele horário. Por quê? Para não deixar a nossa palavra cair em vão. E é isso que Jesus faz quando reafirma a promessa aos discípulos. Porque os discípulos agora ficam
choramingando, irmão Roberto. Por que choramingando? Porque era a última oportunidade dele estar junto com Jesus. Porém, Jesus fala, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Pode ver no versículo, no capítulo 14, ele vai falar assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Sabe o que eu entendo com isso, irmão Roberto? A preocupação de Jesus com os amigos, com a igreja, que Jesus olhando para eles e dizendo assim, olha, eu estou indo, mas eu estou preocupado com vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês, porque quando vocês estiverem pronto, eu vou buscar vocês. Ou melhor, quando o lugar estiver pronto, eu vou buscar vocês. Ontem mesmo, Jesus buscou 2 conhecidos, um pastor aqui da Madureira, pastor Luiz na Madureira, e o irmão Renato. O lugar deles já foram preparados, e Jesus tocou a campainha, eu brinco, tocou a campainha, ele vem nos buscar. E o que nós precisamos estar pronto? Nós temos que estar pronto para a volta de Jesus vir buscar nós. A Bíblia diz que aonde ele estiver, nós vamos estar também. E Jesus aqui nesta última estadia com os discípulos, última noite com os discípulos, eu acredito que os discípulos estavam muito preocupados, Manquete. E Jesus começa a falar assim para eles, olha, não se turbe o vosso coração não. Credes em Deus, credes também em mim. Olha, na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim, ou teria dito, vou preparar-vos lugar. Por mais que você pode estar olhando e falar assim, olha, a palavra parece fora de lugar. Eu acredito que muitas das horas você que deixou de prestar atenção na vírgula, muitas das horas você deixou de prestar atenção na palavra de Deus. No versículo 5 do capítulo 14, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele coloca ele como o caminho e a verdade e a vida. Olha o versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Quem vai voltar para vós? Jesus. Olha quem vai voltar. Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós. Perdão, eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, guarda aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Quem vai manifestar a ele? Jesus. Mas como é que Jesus vai manifestar aquele que os ama? Através de quem? Através daquele Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Agora preste atenção para mim aqui. Olha aqui que Jesus está dizendo. O Espírito da verdade, que o mundo não vê e nem conhece. Jesus estava chamando a atenção para ele. O Espírito da verdade que o mundo não pode ver, não vê e nem conhece. Versículo 17. Porque não vê nem conhece.
mas vós conheceis, porque habita convosco. Ou seja, os discípulos sabiam quem era Jesus. Por que os discípulos sabiam quem era Jesus? Os apóstolos sabiam quem era Jesus. Testificaram de Jesus para frente, nós vamos ver Judas, irmão de Jesus, nós vamos ver Tiago, nós vamos ver João, vamos ver Pedro, vamos ver Paulo, vamos ver Paulo, embora chamado pela fé, chamado pelo próprio Jesus, embora ele não tenha visto, mas ele creu que Jesus era tudo aquilo e mais um pouco. Lucas que escreve o livro de Lucas e o livro de Atos, você vai ver que ele dá uma ênfase para a vida de Jesus. Por quê, irmão? Porque eles creram. Mas vós conheceis e estará em vós. Aí aqui, ó, versículo 23, diz assim, ó, e respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vou entrar num contexto aqui, que muitas das horas os irmãos não sabem quem foi esse Jesus que o Pai enviou. Propósito: Jesus era 100% homem e 100% Deus. E esse Paracleto? A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, sim ou não? E o Espírito Santo faz o papel de quem? De advogado. Hoje, quem é que convence o homem do pecado? E não é o papel de Jesus advogar nossas causas? Sim ou não? Sim. E se nós formos aprofundarmos, hoje o tempo já se esgotou. Hoje nós vamos, porque nós temos já aí um compromisso da igreja. Mas olha que a Bíblia diz, olha: tenho dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, lê para mim no versículo 26. Isso. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Opa! Qual o papel do Espírito Santo então? Lembrar de quem? De Jesus. A lembrança do Espírito Santo é fazer lembrar o que Jesus, o homem Jesus, disse. Este é o papel do Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque Deus vela por sua palavra. Voltando um pouquinho. Então, o Espírito Santo é o nosso assistente. Você pode dar glória a Deus. Você tem um assistente poderoso, que a qual Deus enviou ele. Aleluia. Mas ele não fará nada se não for em nome de Jesus. O Espírito Santo, então, é como se fosse assim, irmão. O irmão Roberto, ele é mecânico de moto. O que é que glorifica o trabalho dele lá na mecânica de moto? Fala assim, ele é bom ou ele é ruim? O que classifica ele lá? Ele mesmo, mas é o trabalho que ele faz. Certo? Então, o Espírito Santo, ele glorifica o Senhor Jesus, sendo assistente nosso hoje. Não do lado de fora, mas a Bíblia diz que, o próprio Jesus disse, mas ele estará em vós. Então ele está onde?
em nós. Você pode glorificar o Senhor porque Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus está em vós? Glória a Deus. E o papel dele estar em vós não se surte simplesmente para você se vangloriar, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Então vem comigo. Eu preguei essa noite irmã Caroline, que, olha, o negócio abalou. É para isso que o Espírito Santo vem? O Espírito Santo vem, irmão, pela misericórdia de Deus. Eu ministrei lá e vidas foram transformadas pelo poder da autoridade de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai direcionar para quem? Para Jesus. Então, vamos aprender aqui de Jesus? Vamos aprender com Jesus? Então, se o próprio Espírito Santo, que é o seu Espírito, direciona para ele, não pega ato particular, e sim demonstra Jesus. E Jesus, engraçado, Jesus nunca pega a glória para ele, Jesus mostra sempre para quem? Para o Pai. Ah, pastor, é meio confusa essa história. É bem interessante você entender. Deus criando. Você pode glorificar o Senhor, Deus criando? Deus, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor com Jesus redimindo. Glória a Deus. Redimindo, Jesus morrendo na cruz do Calvário, vindo no papel de homem, mas ressuscitando como Deus. Aleluia, redimindo a sua vida. E qual o papel, então, do Espírito Santo? Por que a Bíblia conta que se você errar com o Pai tem perdão, e se você com Jesus tem perdão e com o Espírito Santo não? Por que, irmã Kevin? É. Porque o Espírito Santo ele convence. Se você não escutar ele convence ainda, porque... Sim, em parte sim, mas é porque assim, olha, depois do Espírito Santo não tem mais ninguém, irmão. Jesus, Deus já veio, fez a parte dele, certo? Como? Deus Criador, lembrando manifestação, Deus Criador, ele fez a parte dele, e nós vamos perceber que ele fez através de quem? Através de que ele fez? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo já lá. Porque o Espírito de Deus, em outras versões de Bíblia, nós vamos entender o primeiro e segundo versículo assim, o sopro de Deus. O sopro é mais particular, sim ou não? Nós vamos pegar as Bíblias mais antigas, nós vamos entender que o sopro é coisas mais particulares. Então, o sopro de Deus estava sobre as águas. Eu entendo, então, se o sopro de Deus estava sobre as águas, e nós falamos sobre pneumatologia, que falei de ar, vento, o sopro é o quê? Vento? Ar? Estou unindo aqui uma linhagem de pensamento bem rápida com você. Pneumatologia. E quando nós vamos observar também, irmão, nós vamos perceber que o Espírito Santo, então, além dele ser, é como se fosse assim, olha, imagina que o Espírito de Deus, ele é a combustão que direciona ou que age no universo. É como se fosse o petróleo que funciona, que dá combustão para o carro funcionar. Então, nada se fez sem o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é quem nos move até hoje. É o Espírito de Deus é quem nos dá força. É o Espírito de Deus quem nos ajuda. É o Espírito de Deus quem, então, é o Paracleto de Deus quem nos consola. É a
dinamite para que as coisas funcionem. Então vamos lá. Na criação, ele era o haja, certo? Então, opa, ele que impulsionou. Entende? Opa, fez as coisas acontecer. O Espírito de Deus, então ele é, irmão, na verdade, aquilo que faz acontecer, ou seja, o Espírito que faz as coisas acontecer. Porém, nós vamos lembrar o seguinte, no Velho Testamento ele é como? Fala comigo, Deus criando. Deus criando. E no Novo Testamento? Na vida de Jesus, como que ele é? O Deus redimindo toda a humanidade. Por quê? Porque ele estava aonde? Aonde que ele estava? O Espírito da verdade estava quando Jesus estava. Aonde é que ele estava? Ele estava sobre Jesus. E Jesus disse, olha, o mundo não vê e nem conhece, mas vós vê e conhece. Jesus testifica. Irmãos, base para isso é o livro de João. Não tem igual. Livro de João é o que vai explicar sobre Deus, sobre Jesus, sobre Espírito Santo. João, Deus dá uma revelação tão profunda para ele, que muitos teólogos no dia de hoje ficam de beiço caído até hoje e não conseguem entender. E lembre-se de uma coisa, palavra de Deus é palavra revelada. Sinta-se um privilegiado por vocês ter sido revelado a palavra do Senhor. A Bíblia diz que esconde as coisas do sábio entendido, mas revela ao pequenino. Por quê? Porque aprove a Deus, ou seja, porque foi a sua vontade. Pastor, essa parte do Espírito de Deus que você está falando, Espírito de Deus ou Espírito da parte de Deus? Defina assim, porque... Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, porque Deus já é Espírito. Sim. Aos nossos olhos. A Bíblia, embora eu possa falar que a Bíblia vai falar sobre 7 manifestações de Espírito. Certo? A Bíblia vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Não é isso que eu vou entrar no dia de hoje. Mas eu estou falando de algo particular. Porque Jesus está falando aqui, ó. Jesus está falando, olha, certa feita, alguém pergunta para Jesus assim, mostra-nos o Pai que nos basta. Filipe, eu estou tanto tempo convosco que vós não tendes conhecido. O que Jesus está falando com Filipe? O Pai está em mim. O senhor fica surpreso se Jesus falar que o Espírito Santo está sobre ele? Que Deus está sobre ele? Você fica surpreso? Não. Mas tem gente ainda que fica surpreso. Quando fala, olha, eu não consigo entender como Deus estava sobre Jesus. Viu? Aí o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que Jesus é a forma humana do Deus encarnado, ou seja, do Deus Espírito. Entendeste? Então, não é fácil eu olhar aqui um Jesus que já nasce como um menininho poderoso. Certo? A Bíblia diz lá em Isaías 6, versículo 9 em diante, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, todo principado estava sobre os seus ombros, tal. A Bíblia vai falar sobre isso. Mas o que eu quero mostrar aqui no dia de hoje, sobre o Paracleto. O Paracleto sempre esteve presente desde o início. Na semana que vem, para apimentar mais, hoje foi bem fraco, bem pouquinho. Só foi para despertar a atenção. Mas na semana que vem, nós vamos falar mais profundo sobre o Espírito de Deus, sobre Paracleto e sobre pneumatologia. Nós vamos falar um pouquinho conjugado com vocês, para vocês entenderem. O nosso horário já se esgota. Eu quero aí agradecer os irmãos que estão comigo aí presente. Glória a Deus. Eu sei que
Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, vocês que estão escrevendo aí. Deus seja louvado. Você que deu seu joinha, o amém. Ô irmão Lucas Henrique. Irmão Lucas Henrique é um participante assíduo, irmão. Ele parece que mora lá no Grimaldi. E todos os dias da nossa live ele entra e não deixa de assistir. Está aqui ao vivo conosco. Ele assiste todas as nossas lives de Missões de Paz. Quero dar aí um forte abraço. Já virou um super fã do Missões de Paz, né? Super fã é aquele negócio do Facebook. Mas é fã de Deus, porque a palavra de Deus é presente sobre este lugar. Amado, a irmã Hélida está dizendo aí, Deus é fiel. Irmão, combustão. Semana que vem eu vou falar sobre a combustão que rege a igreja. Amém? A combustão que rege a igreja, que é o Espírito Santo. Hoje, Deus está aqui, irmão. Mas Deus está aqui como? Em Espírito. Mas através de quem? Através, não é da flor ali, não, irmão? Não é dessa cadeira, irmão? É através de quem? De nós que recebemos a sua palavra. E a semana que vem nós vamos ter mais tempo. E o negócio, eu tenho certeza que o irmão Roberto deu um livrinho aí para vocês lerem um pouquinho, viu? Tenho certeza que vocês vão vir mais afiado. E a semana que vem nós vamos vir nesse mesmo tema. Quero agradecer os irmãos que estão presentes conosco. Quero já falar sobre todos os braços fortes, Missões de Paz, aqueles que têm contribuído com a obra do Senhor. Não deixe não, irmão, de contribuir, porque você vai ver, olha bem o que você está dizendo, o que o pastor está dizendo, você vai ver o resultado de onde você contribui. Você que contribui. Quando você contribui, glória a Deus. Pode chamar ela aí na Hélida. Quando você contribui com a obra do Senhor, tem resultado. Tem resultado espiritual, material. E é claro que quando você também contribui, não que você tenha esse total direito. Porque a partir do momento que você contribuiu, Deus é quem direciona. Mas você gosta de ver para onde está indo as suas ofertas, sim ou não? Aí olha lá e a pessoa não está direcionando para um lugar, para vidas. Quantas das vezes as pessoas perdem até a motivação de contribuir? Ô braço forte, você que Deus chamou para ajudar esse ministério, não deixe de ajudar não, porque tenho certeza que a graça de Deus vai estar sobre a sua vida de forma sobrenatural. Se a pastora Augusta conseguir entrar aí, não conseguiu? Não, tá bom. Tá bom. Deus abençoe. Nós já vamos terminar a nossa live e na semana que vem nós vamos melhorar aí o nosso contato entre Mongaguá e Mongaguá e São Paulo. Também está lá o pastor, parece que é o irmão Pifano. Não, o celular está pifando. E por incrível que eu conheço um irmão Epifano, que é um pastor. Eu pensei que era ele. Bom, isso acontece porque é ao vivo. Tá bom, irmão? Glória a Deus. Irmão, vamos profetizar a bênção nova para todo mundo em nome de Jesus? Deus abençoe. Eu vou estar orando. Irmão Roberto, melhor. Vem orar, irmão Roberto. O senhor não participou de casa? Vem orar. Pode ficar aqui? Tá bem. Amém. Pai Santo, Em nome de Jesus, que estamos, Senhor, agradecendo, Senhor, por esse dia. Graças.
por esse momento, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Te louvamos, Senhor, e te adoramos, porque o Senhor tem feito maravilhas. Em nome de Jesus, que Espírito Santo venha fazer a Tua grandeza sobre o nosso coração. Senhor Jesus, também as pessoas que estão assistindo essa live, os irmãos que estão aqui, direciona ele para o seu lar de segurança. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Bênção espiritual e material seja sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Naquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus. Forte abraço a todos.